Então, a gente precisa trazer algumas aplicações para a vida da gente, amém? Para que a gente compreenda o que devemos fazer como discípulos em relação ao julgamento. Primeiro, se cremos que necessitamos de misericórdia, esse é o critério que a gente deve adotar para com todos os que nos cercam. Você acredita que você precisa de misericórdia? Então, esse é o critério que você deve adotar para todos os que te cercam também. Eu lembro da história de Amã, está lá no livro de Esther, que quando o rei Assuero pergunta para ele como é que ele deveria honrar um homem, e aí Amã, pensando que era para ele, né? Aí fala um monte de coisa, eu colocaria ele em cima de um cavalo branco, alguém para puxar o cavalo, e ele sair em praça pública, as pessoas aplaudirem, ele faz uma coisa lá, né? E aí era para o inimigo dele que o rei Assuero ia fazer essa proposta, né? Então, assim, a gente deveria pensar como Amã, mas no sentido mais santo, né? A gente deveria olhar para as pessoas e pensar, como eu gostaria que lidassem quando eu errar, quando eu pecar, como eu gostaria que as pessoas lidassem com isso. É lógico que a gente está falando aqui de crentes, né? Crentes querem se arrepender, querem o perdão, né? Querem recomeçar. Estamos falando de crente. O não crente não, o não crente ele... O que o não crente quer? Ele quer ser perdoado para continuar pecando. O crente não, ele quer ser perdoado para ser restaurado. Mas como ele quer ser perdoado? Como ele quer que lidem com isso? Como ele gostaria que lidassem com isso? Que tipo de apoio ele gostaria de receber? Como ele gostaria de ser orientado? A gente deveria pensar mais nisso. Se isso não bastar, pense no tamanho da misericórdia que Cristo tem tido por você. Todos esses anos. Ou todos esses meses, se você é novo cristão. E veja se isso não é o suficiente para você ser misericordioso também. Em segundo lugar, um aprofundamento maior sobre nós mesmos. Identificar nossas falhas, nossos defeitos, nossos vícios, nos tornará menos propícios a julgar a vida dos outros. Mas para você identificar suas falhas, seus defeitos, seus vícios, você tem que parar de prestar atenção na vida dos outros e prestar atenção na sua vida. Você tem que ficar atento a você, primeiro. Ocupar-se com a nossa busca por santidade. Em Hebreus capítulo 4, capítulo 12, verso 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade é uma necessidade de todo cristão. Então, se a gente pensasse mais na nossa santidade, a gente parava mais de julgar os outros. Entenda o seguinte, um santo não é alguém que continuamente julga os outros. Sabe aquela pessoa que diz assim, fulano só quer ser santo. Mas por quê? Pela atitude dele? Não, porque ele só vive julgando os outros. Então fala, fulano só quer ser santo. Mas um santo não é alguém que continuamente julga os outros. Um santo é alguém que regularmente julga a si mesmo. É alguém que está todo o tempo se vigiando. Alguém que está todo o tempo buscando acertar. Porque ele tem esse prazer e esse desejo de santidade. Então, peçamos ao Senhor que o nosso zelo se concentre primeiro em nós, para depois pensarmos nos outros. Lembra do que Jesus disse, é primeiro tirar a trave para poder ajudar os outros. E é interessante, irmãos, quando você venceu um pecado, ou está vencendo um pecado, fica melhor de você chegar no outro e ajudá-lo a vencer. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque você está passando por isso, você já venceu isso, você está lutando contra isso. Então fica fácil você chegar para o outro e dizer, olha, eu sei o que é isso, deixa eu lhe ajudar a sair dessa. A ideia de Jesus não é uma ideia de que nós sejamos juízes uns dos outros, condenando e colocando os outros à parte. A ideia de Jesus é que nós possamos trazer as pessoas para junto de nós, de acordo com aquilo que nós também temos vivenciado. Então, peçamos ao Senhor que o zelo comece por nós. Amém? O zelo comece por nós para chegar na cura dos outros. E aí entra o terceiro ponto. Ao vermos o comportamento ruim de alguém, nós devemos imediatamente nos precaver para que não cometamos o mesmo erro. O Oswald Chambers, ele dizia o seguinte, quando vejo alguém cometer algo terrível, eu estremeço por pensar que eu sou tão humano quanto essa pessoa. Eu sou capaz de fazer isso. Então, assim, eu posso condenar e não julgar. Condenar uma atitude, mas não julgar a pessoa e dizer, esse está perdido, esse vai para o inferno. Não, eu condeno sua atitude.
mas eu sei que eu também poderia ter a mesma. Então, antes de ser uma oportunidade para expressar nosso julgamento, os erros dos outros são um alerta para nós. Quando você olhar para alguém que caiu, diga: eu poderia ter caído nisso, eu posso cair nisso, porque essa pessoa é tão humana quanto eu. E às vezes nós esquecemos da graça que o Senhor nos dá, de não termos acessos que aquela pessoa teve e a fez cair. Muitas vezes Deus não nos deu a condição de cair naquele pecado, porque nós não temos a vida que aquela pessoa tem. Ora, meus irmãos, é muito fácil dizer-se honesto como pastor, se você não tem a fama de um pastor que é famoso mundialmente. É muito mais fácil para mim. Mas será que se eu fosse famoso mundialmente, eu estaria no mesmo nível de vida com Deus que eu tenho? Ou será que Deus me esconde muitas vezes, porque sabe que se me expor, será terrível? Vocês já pararam para pensar que vocês estão onde estão e nasceram onde nasceram, porque o Senhor assim o quis? Quem sabe até para protegê-los? Se você é um sensível observador, se você diz: pastor, eu não suporto, eu não consigo olhar e ver assim e não julgar. Se você é um sensível observador assim, comece observando a si mesmo. Foi isso que Jesus diz: vigia e ora. Eu sou muito sensível ao erro, então começa a ser sensível aos seus erros. Isso vai ajudar bastante. Em quarto lugar, troque o julgamento pelo desejo de resgatar aqueles que estão consumidos pelos seus erros. Veja o que diz Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de... E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Duas coisas importantes, não é? Quando você for resgatar essa pessoa, não vá lá como implacável juiz. Você não tem esse direito. Vá lá com brandura, vá lá com misericórdia. Por quê? Ele encerra dizendo isso, né? Para que você também não seja tentado na mesma coisa que aquela pessoa caiu. 1 Pedro capítulo 4, verso 8 diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O que Pedro está dizendo é que quando a gente ama, a gente impede as pessoas de continuarem pecando, muitas vezes. E quando a gente julga, às vezes é como jogar gasolina no fogo. Quinto e último. Você entendeu até agora que você não tem o direito de julgar? Nós vamos aprender depois, no verso 15 ao 20, que nós temos direito a julgar frutos. Julgar frutos é importante. Eu preciso saber se o meu irmão em Cristo merece a minha confiança. Eu caminhar perto dele, porque preciso olhar os frutos dele. Se ele é um cara amoroso mesmo, se ele é misericordioso, se ele é cruel, maléfico, até me chamando de irmão. Estou julgando os frutos, as ações dessa pessoa na relação com ela. Mas eu não tenho o direito de julgar para a condenação, para a exclusão. No sentido de exclusão, lembrem, não a exclusão da igreja, né? A exclusão da igreja é necessária, o zelar pelo corpo. Quando tem alguém ali que está vivendo como crente sem ser crente. É o zelo do corpo, para que o corpo não adoeça. Mas eu falo de quando nós excluímos aqueles os quais nós julgamos pessoalmente, com nossos critérios pessoais. Aí é que está o problema. Então, simplesmente pare de julgar, em nome de Jesus. Nós temos a tendência de julgar muito mais quem está próximo de nós. Então, maridos, parem de julgar suas esposas. Esposas, parem de julgar seus maridos.
Filhos, parem de julgar os seus pais. E pais, parem de julgar os seus filhos. Parem de julgar os seus chefes. Parem de julgar os seus empregados. Parem de julgar os seus clientes. Nossa, como eu julguei cliente na minha vida toda. Eu fui vendedor e eu julgava de cara, assim, qualquer atitude, até o olhar. Eu disse, esse não presta. No olhar, esse não presta. Pare de julgar seus vizinhos. Pois é, porque às vezes o vizinho liga aquele som alto e você... Como é que pode um cara desse? É muito sem futuro. Pare de julgar seus vizinhos. Pare de julgar seus amigos. Mas não pare de julgar a si mesmo. Faça um auto-julgamento constante. Exerça misericórdia pelos outros. Você não precisa aceitar os erros dos outros, mas você pode se compadecer e orar. E pedir a Deus que julgue com justiça e amor. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir de novo. Falei numa quarta-feira passada. Há muito tempo eu tomei uma resolução com Deus. Eu nunca vou me defender. O Senhor é o meu juiz. Se alguém me ofender, eu não vou me defender. Porque o Senhor é meu justo juiz. Porque essa pessoa pode estar me ofendendo e ela pode ter razão. Então eu tenho que aceitar. Mas se ela não tiver razão, eu não vou julgá-la, que Deus a julgue. O Senhor está nos libertando de uma coisa que não nos pertence. Então tem gente que é aflito com a vida porque vive julgando todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Eu lembro de uma vez, um tempo atrás, um amigo meu falando, que viu uma multidão num evento do mundo, né? Ele disse, olha, tudo perdido, olha tanto de gente para entrar no inferno. Aí eu falei para ele, cara, tem 5 amigos meus que trabalham aí, e eles são crentes, 3 trabalham na lanchonete, e 2 são seguranças, e são crentes. Viu como a gente julga facilmente assim? Então, tudo para o inferno, estão tudo perdido. Não queira isso, não foi chamado, você não foi convidado a isso, você não tem que julgar, mas você tem que orar. Isso foi um convite, você tem que se compadecer e buscar. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, vocês sabem de cor, não sabem? Lógico, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Agora eu quero saber, não coloca aqui, tá? Quero saber se vocês saberam o 17. Alguém sabe? Oh, temos 3 crentes aqui. Estou brincando, gente. Temos 3 pessoas que lembraram, né? O 17, obrigado, irmão. Diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não fomos chamados para condenar o mundo. Nós fomos chamados para atrair o mundo para o Evangelho de Jesus. Jesus sabe da sua história. Somente Ele pode te julgar com muita precisão. Mas Ele deseja te salvar. Ele assumiu a nossa culpa diante de Deus, para que nós não fôssemos julgados e condenados pelos nossos pecados. Então, por que nós vamos ansiar em julgar e condenar as pessoas, se o nosso Salvador viveu e ansiou por nos perdoar? Por isso, anteriormente, nós aprendemos como perdoar, não foi? E agora a gente aprendeu por que não julgar. Que Deus nos ajude a não sermos juiz de ninguém, mas deixar tudo nas mãos do justo juiz, que é o Senhor. Algumas coisas que lhe ofenderem, lhe machucarem, é só lembrar, Deus, Tu és justo juiz, está em Tuas mãos. Tu sabes como melhor julgar essa situação. Eu não tenho esse direito, nenhum de nós temos. Amém?